Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, e a sua equipe voltou para a cidade de Antioquia, da Síria, para prestar um relatório dos feitos de Deus, né, das obras de Deus, enquanto eles tinham ido na primeira viagem missionária. No retorno, eles estabeleceram presbíteros, promoveram a eleição de presbítero, não eles estabeleceram, eles promoveram a eleição de presbítero nas igrejas, né? É uma coisa que a gente tem o dever, né, de fazer, né? Promover a eleição de presbíteros, segundo as Escrituras, não é fora das Escrituras, analisando, né, aquelas 5 áreas da vida, né, do futuro presbítero, sua vida pessoal, sua vida emocional, sua vida familiar, né, sua vida social, como que ele relaciona, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, e a sua capacidade de ensino, de convencer os que contradizem, né? Se você pegar lá a lista de 1 Timóteo 3 e Tito 1, você consegue ver essas 5 áreas, né, que deve ser observada na eleição de presbíteros, né? E aí então, a igreja está dispersa, passando por grandes dificuldades, grandes tribulações, provas, duras provas, e nós vimos que as provas não são para nos levar à queda, né? Pelo contrário, para nos fortalecer na fé, nos trazer de volta ao propósito de Deus, né? Eu dei um exemplo de uma doença. Às vezes a gente adoece e vai ao hospital. Então, qual que é a nossa missão lá? Além de fazer o tratamento, né? Pregar o evangelho, dar exemplo, orar pelos doentes, mover a igreja a visitar de novo, né, os doentes nos hospitais. Ou seja, as provas têm essa finalidade, né, de nos trazer de volta para o propósito de Deus para as nossas vidas. E as tentações? As tentações é para nos derrubar mesmo, né? Só que uma vez que Tiago falou para nós que nós nascemos da palavra de Deus, e se nós nascemos da palavra de Deus, estamos cheios do Espírito Santo, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, vivendo realmente no Espírito, qual a possibilidade de eu ser tentado? É mínima, né? É zero, porque meu coração está cheio das coisas do Senhor, então não tem espaço dentro do meu coração para o mal, né? Agora, se eu estou, né, seguindo as redes sociais, se eu estou vivendo neste mundo, a palavra de Deus, né, eu só a ouço no domingo, qual a possibilidade de eu ser tentado? Toda hora, né? Porque meu coração tá vazio de Deus e cheio das coisas deste mundo, né? Então, eu quis deixar isso bem claro, para que a gente não fique aí responsabilizando quem não é responsável pelas nossas tentações. Quem é o responsável pelas tentações? Nós mesmos, né? Porque o Tiago falou que a tentação vem de dentro de nós. Então, se meu coração está cheio de paixão, eu vou ser tentado na área sexual? Provavelmente. Se meu coração só vê dinheiro na frente, eu vou ser tentado na área financeira? Com certeza. Se minhas amizades, né, com as pessoas do mundo, né, assim, 100%, né, do mundo, eu vou ser tentado a abandonar a igreja, deixar as amizades cristãs? Sim, porque minha amizade é do mundo, né? Agora, eu posso transformar uma provação em pecado? Estou falando eu, não é Deus. Deus está me provando, né? E eu posso transformar essa aprovação em pecado? Posso, né? Por exemplo,
Imagina o Abraão resistindo, né, à prova de não entregar seu filho Isaque a Deus. Aquilo que era uma prova tornaria uma tentação, né? Porque ele pecaria se ele não entregasse o seu filho, né? Só que ele entregou. E agora existem desejos nossos que pode virar pecado? Pode. Desejos naturais. Por exemplo, você tem desejo de dormir, né? Dormir é errado. Mas a preguiça é errado. Tá vendo? Então, se eu só durmo, se eu não estou no estágio de depressão, eu sou um preguiçoso, né? Eu não estou cumprindo minhas obrigações, eu não estou honrando meus compromissos. Então, aquilo que é natural, que é dormir, vira preguiça, né? Por exemplo, comer. Tem alguma coisa errada em comer? Não, né? Mas lembra quando Jesus estava sendo tentado e a tentação de Jesus veio de fora, não veio de dentro dele, veio de fora, a nossa vem de dentro de nós. Porque se a tentação de Jesus tivesse vindo dentro dele, ele era pecador. Né? Mas veio de fora, veio do diabo. A nossa vem do nosso desejo, da nossa concupiscência, né? Então, por exemplo, você tem desejo de comer uma lasanha, por exemplo. Não tem nada de errado. Mas aí você não tem dinheiro. Aí você vai lá e compra sem saber que vai pagar. Virou pecado, ó. Aí vira não é glutonaria, não é glutonaria, mas é um exagero, né? Porque o que é glutonaria? Glutonaria era o pecado que os pagãos praticavam nos templos pagãos, ou quando eles iam para adorar lá os ídolos falsos. E aí eles comiam, porque eles tinham prazer na comida. Comiam. Aí quando eles não aguentavam mais, eles vomitavam. Tinha, inclusive nos templos, né, chamado vomitórios, vomitavam ali, voltavam e continuavam comendo, em adoração aos ídolos. Isso é glutonaria. Aí às vezes você vê um irmão comendo 10 pãozinhos, né? Porque ele precisa de comer 10 pãozinhos mesmo. Aí você fala, ô irmão, a gula, não tem nada a ver. Às vezes, essa aqui, ó, precisa comer 4. Para disfarçar, ela corta tudo. Entendeu? Então tem diferença, né? Por exemplo, sexo é bom, foi Deus que criou o sexo, né? Mas Ele criou para que pessoas comprometidas uma com a outra em casamento pudessem usufruir. Aí eu pratico, suponhamos, sexo fora do casamento. Algo bom ficou ruim, né? Pecado, né? Então, se a gente pode pegar um desejo bom e transformá-lo em pecado? Pode. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas que são naturais, né? São coisas normais. Mas se eu não tomar cuidado, eu transformo aquelas coisas normais em coisas impuras, né? Eu falei, o sexo, a comida, o dormir, né? São coisas da nossa natureza, né? O vestir, né? A gente precisa de vestir, né? Aí a gente vai e gasta grande soma de dinheiro com vestido, com roupa. Eu falei, vestido não é... Eu falo com vestes, né? Em vez de eu comprar uma calça inteira, que é mais barata, aí eu compro uma calça rasgada, menos pano e mais cara. Só para ficar na moda. Por causa do frio, né? Então, aí eu compro roupas caras, né? Eu vejo aí no mundo religioso, aqueles mais radicais, que a mulher tem que andar como um trapo, né? Não pode se cuidar. Aí você vê os pastores tudo de terno, de R$1.000, 1.500. Olha, peraí, se a mulher não pode usar roupas caras, e a Bíblia fala isso, né?
Por que você está usando um terno de R$ 1.000? Você vê contradição, né? Gente, é só olhar. Falsa religião tem contradição. A verdadeira nunca se contradiz. Aí o cara impõe sobre... Você vê aquelas pessoas, né, vestindo com a roupa bem humilde, bem simples. Aí o marido, tudo com terno, gravata. Aí você pega na etiqueta lá, né, que nem tira para mostrar o preço. Aí está lá, R$ 1.500, né? Então é complicado, né? Acho que foi até aí que a gente viu, né, no livro de Tiago. Então a gente vai continuar agora falando, né, sobre como continuar na nossa jornada cristã dentro da vontade de Deus, né? Versículo 19, se eu não estou enganado, é isso, irmãos? Só mais uma coisa antes de prosseguir, lembra que Deus, Ele é sempre bom, independente da sua situação, tá? Nunca questione a bondade de Deus. Por quê? Foi isso que o povo de Israel fez no deserto. Eles questionaram a bondade de Deus, puseram Deus à prova, e aí perderam, né? Perderam as bênçãos do Senhor. E nós podemos perder as bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor, no nosso caso, são celestiais. Deus pode decidir não te perdoar mais. Deus pode decidir deixar seu pecado ir aumentando, 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 até que chega. Agora eu vou pôr um fim. Então, a partir agora do verso 19, nós vamos ver como que eu sei que a minha religião é o tema, né? Assim, como saber se a minha religião é verdadeira? Como saber se a minha fé é verdadeira? Vamos ler a partir do verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, baseado nesse verso, como eu provo que a minha fé é autêntica, né? Eu estou pronto para ouvir, porque quando eu ouço os meus irmãos, as pessoas que estão em minha volta, né? Eu identifico seus problemas, e aí, ao identificar seus problemas, eu mostro para elas as opções que ela tem, né? Para sair daquela situação, encorajo ela a tomar uma decisão, para que ela possa ficar bem com ela mesma, com Deus e com as pessoas, né? Então, ouvir é sinônimo de uma fé autêntica. E falar demais é o antônimo, né? Eu ia falar é o Antônio, não, é o Antônio, né? Se você fala demais, mostra que você não tem controle da... E provavelmente, por você não ter o controle da língua, você vai pecar mais. Quem fala mais, tem mais tendência a pecar mais. Quem domina a língua, né, não peca. Mas quem não domina a língua, vive pecando, né, infelizmente. E a ira? Se eu sou uma pessoa iracunda, né, todo mundo olha para mim, vê meu semblante fechado, carrancudo, né? Mostra que a minha fé não é verdadeira. Por quê? A fé verdadeira se manifesta na alegria, né? Jesus falou que o reino dele produziria o quê? Entre as 3 virtudes que ele fala. Alegria. Então, olha para a sua própria vida, porque nós não estamos lendo a Bíblia para os outros, não. Nós estamos lendo a Bíblia para a gente, como um espelho. Aí você olha, puxa, eu estou falando demais, então está na hora de eu falar menos. Eu não estou ouvindo as pessoas, está na hora de eu ouvir, né? Eu estou vivendo irado o tempo todo, irritado, né?
eu só fico calmo na igreja, mas eu estou irritado na minha casa, eu estou irritado na rua, estou irritado no trânsito. Opa, cuidado, sua fé está em xeque aí. Está na hora de você dominar as suas emoções. Por quê? Olha o que ele fala no verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se eu fosse você, eu até riscava esse versículo na minha Bíblia, na sua Bíblia. A sua ira, a sua indignação, a sua frustração não vai produzir a justiça de Deus. Você pode estar diante de uma situação onde alguém está fazendo algo extremamente absurdo do absurdo. Se você se tomar de ira, a sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Mas se você dominar a sua raiva, você estabelece a justiça de Deus, que é quem? Cristo. A justiça de Deus é Cristo. E se esse absurdo do absurdo que está sendo praticado por alguém precisa, de uma intervenção das autoridades, tranquilamente, eu vou diante das autoridades, exponho a situação e leve esse homem, não eu, mas a justiça vem, leve esse homem para a prisão. Mas eu não faço isso, tipo assim, bem feito, que bom que está sofrendo agora. Eu não faço assim. A minha ira produz isso. Mas a ira de Deus não. A justiça de Deus não, que é Cristo. Eu choro. Puxa, fulano hoje está privado da sua liberdade por causa do crime, que ele praticou. E eu tive que denunciar, porque não se deve deixar tais pessoas. Mas eu faço isso com lágrimas. Eu não faço para ficar livre da pessoa. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Vou te dar um exemplo na família. O marido sempre ajudou a esposa, sempre providenciou dinheiro para ela, além das obrigações dele, sempre apoiou a família dela, nas necessidades da família dela, sempre. Aí um belo dia ele dá um dinheiro para ela, comprar um vestido para ela, porque eles iam num casamento e ele queria que ela fosse bem vestida. Aí ela foi na casa da família, viu a necessidade da família e ela pegou, não era uma necessidade essencial, porque as essenciais o marido já estava suprindo, comida, alimento, essas coisas, Eles fizeram uma dívida de uma forma irresponsável, ela foi lá e pagou a dívida com o dinheiro do vestido. Aí o marido ficou muito bravo, ficou irado. Aí ele ficou com muita raiva, ficou irado mesmo, E me convidou como presbítero da igreja, para ir lá conversar com o casal e tal. Aí eu fui, Aí depois de falar com a moça, olha, vocês têm um acordo, e o seu marido tem cuidado da sua família, nas coisas essenciais, alimentação. E não era cesta básica não, tá? Era aquilo que a família comia. Se ela comia lá, sei lá, bacalhau na quarta-feira, ele dava o bacalhau. Porque era o estilo de vida que a família da noiva, da esposa agora, tinha. Então, não, você pode comprar tudo o que eles precisarem em termos de alimento. Mas quando ela gasta o dinheiro para pagar uma dívida irresponsável, ele ficou com muita raiva. E aí me convidaram, para conversar, estava em pé de guerra lá o casal, Aí eu lembrei ela, das responsabilidades de deixar pai, mãe, lembrei ela dos compromissos, lembrei, olha, qual marido tem feito essas coisas,
Então, assim, você tem um marido muito bom e tal. Fui falando. Só que aí o cara achou assim, né? Agora eu tô certo, né? Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei, olha, eu te falar um negócio. Você seria louvado em qualquer tribunal de justiça humana, né? Inclusive, se você contar essa história lá na igreja, todo mundo vai te aplaudir. Você é o cara mesmo, né? Você só está esquecendo de uma coisa. Sua justiça é um monte de pano sujo de sangue morto. Foi só eu falar isso, porque ele é temente a Deus, as lágrimas começou. Você está esquecendo que a justiça que nós devemos praticar é a justiça de Deus, que é Cristo. Imagina se Cristo te tratasse com raiva, como você está tratando a sua esposa, pelas vezes que você gastou dinheiro de forma errada. Você estava lascado, meu amigo. Falei com ele, né? Então a sua justiça não vale nada. Você tem que aplicar aqui na sua casa, marido, a justiça de Deus, que é Cristo. Então, o que Cristo faria? E respirou chorando, que esse homem é muito piedoso. Ele falou assim, o que ele fez de novo? Enfiou a mão no bolso, deu o dinheiro de novo para a esposa, ela foi lá e comprou o vestido, eles foram na festa de casamento, viveu. E desde aquele dia, nunca mais eu fui convidado por esse casal para tratar de questões, porque ele relembrou que a justiça dele não valia nada. Ele estava certo aos olhos dele e dos homens, né? Mas aí chama um presbítero, aí o presbítero azeda a vida do cara que acha que está certo, né? Eu azedei a vida dele. Aí ele teve que dar o dinheiro de novo. Ela comprou um vestido novo, foi para a festa de casamento, tá vendo? E até hoje eles me agradecem por aquele conselho, né? E ele falou, nunca mais eu precisei de chamar você, porque eu aprendi que a justiça de Deus é Cristo. Então, se eu não agir como Cristo, independente da situação, eu estou errado. Aí, assim, e hoje eles vivem muito bem. Então, tá vendo, irmão? Se eu fosse uma outra pessoa, sem o conhecimento de Deus, ia falar, se a esposa é errada, você é marido certo, não dá mais não. Tá vendo? Então, mostrei o erro da esposa, porque realmente ela não devia ter feito aquilo, uma vez que as necessidades básicas da família dela estavam sendo supridas. Ela estava errada. Mas também o marido estava errado, porque ele estava estabelecendo a justiça e não a de... Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, né? Essa é a justiça que faz a diferença, né? Então a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se você anda aí estabelecendo a sua justiça, né? Você está completa, a sua religião é vã. Sua religião é vã, né? Ele continua, portanto, despojando, né, despindo, né, a palavra aqui é despir de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, nós temos essa responsabilidade de tirar das nossas vidas, né, toda impureza, todo acúmulo de maldade, né, e acolher. Nós temos que acolher, com mansidão, a palavra em voz implantada. Então, olha bem, vai lembrando, nós fomos gerados pela palavra e nós devemos acolher a palavra que foi implantada em nossos corações. E não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu sou apenas um ouvinte da palavra de Deus, eu estou me enganando, minha religião é vã. Por exemplo, suponhamos, às vezes eu fico ouvindo, né? Às vezes não, sempre, eu ouço as pregações dos meus irmãos e eu fico olhando aquela mensagem
e olhando para a minha vida. Eu não fico olhando para a vida do meu vizinho, olhando para a minha vida e falo, não, Deus, aqui eu não estou legal não. Né? Porque essa é a nossa responsabilidade. Deus está pregando é para mim. Então, se alguém um dia falar, se você falar assim, não, o irmão pregou para mim, aí você pode ter certeza, não precisa ter dúvida não. Mas não é porque ele ficou sabendo de alguma coisa da sua vida, ou porque alguém falou alguma coisa de você, ele veio no púlpito falar. Né? Até porque você não está com essa bola toda. Viu, Brian? Eu sentar na minha mesa e escrever uma mensagem para ele. Ele não chegou nesse nível ainda não. A Thaís já está, com a bola toda. Né? Não, Aí assim, então, primeiro, você não está com essa bola toda de eu ficar 1, 2 horas preparando um sermão para falar no domingo para você. Mas, quando chega ao seu coração e você realmente está ouvindo, aqui, ó, acolhendo, você fala, não, aqui eu estou errado. Que eu preciso mudar. Então, quem está falando com você é Deus, não é o pregador. Né? Então, às vezes pessoas vinham para mim, né, depois de uma pregação, você pregou para mim, né? De onde você ficou sabendo disso? Porque eu falo, olha, irmão, se está incomodando, Deus quer te falar alguma coisa, né? Acolhe essa palavra, vai para casa, medita, repensa a sua vida, né? Então, por quê? É para acolher a palavra e não apenas ser ouvinte, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho, ele se vê lá no espelho, o seu rosto natural, aí ele vê uma remela lá no olho, mas ele não tira, ele vai embora. Rapaz, você não lavou os olhos não, e sendo honesto, hoje eu nem lavei o rosto, né? Já acordei atrasado, já vesti algo, já vim embora. Só escovei os dentes, viu? Então, olha bem. Então, a pessoa, assim, ela se vê. Quando você se vê no espelho, o espelho não te manda fazer alguma coisa? Pintei esse cabelo aí, menina, cabeça sarará danada. Estica esse negócio aí, né? Passa uma água na cara, né? Aí não passa, aí sai, né? Aí o que adianta ela se ver no espelho? Nada. Então, se você acolhe a palavra de Deus, por isso, irmãos, que quando a gente começa, né, a nossa adoração, e nós precisamos falar isso com mais irmãos, olha, não é para você ficar irritado com o barulho das crianças. É normal das crianças fazer barulho. Mas se os pais estão lá, e a criança, não, aí não, ô pai. Chama a atenção do pai, né? Ou da mãe. Porque, graças a Deus, Deus nos abençoou com muitas crianças aqui na igreja. Vai ter barulho mesmo, não tem problema não. Deus prefere o barulho das crianças do que o seu cântico com raiva do barulho das crianças. Porque a sua justiça não vai a nada. Né? Eu estou falando, às vezes, os pais que ficam lá conversando, justificando, se escondendo atrás da criança, né? Se escondendo, aí está errado. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a nossa justiça não vale nada. Se não for do jeito de Deus, está errado. Né? Então, aí você ouve, né? Ô pai, ajuda aí, né? Aí você acha que você está, aí para se justificar, você acha que está implicando com seu filho, com a sua filha, né? Aí você fica magoado e não vem no culto. Sua religião é vã. Por quê? Você está ouvindo algo, né? Que Deus merece o seu respeito, que Deus merece o seu silêncio, que Deus merece a sua atenção, e você não está dando, porque você preferiu se esconder atrás do seu filho. Tem gente que se esconde atrás da Bíblia, tem gente que se esconde atrás da religião, né? Para justificar o seu erro. Então, se eu ouço a palavra de Deus e eu não acolho, né? Ou eu falo, está falando para mim. Não, é Deus que está falando. Né?
que os nossos pregadores aqui fica cada vez mais escondido, né? E que a palavra de Deus seja mais vista, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado nesta igreja. Não o nome dos homens, né? Mas o nome do Senhor. Então, a ideia de como eu ler a Bíblia e sair não fazer diferença. Ao olhar no espelho, ver que eu preciso corrigir alguma coisa, né, antes de sair de casa, e não corrijo, né? Então ele diz o seguinte, olha, mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, qual que é a lei perfeita? Qual que era a lei que tinha falha? Hã? Aqui, ó, ela falou lei humana. Tiago está falando de lei humana aqui? Não. Então, bomba. Não, você perguntou qual lei que é falha. Eu falei, a lei humana. Lei humana, mas dentro do contexto de Tiago. Aqui é a lei de Deus. Não? Qual lei de Deus? A lei judaica, a lei de Moisés. Está vendo? Aqui, ó, quando você está lendo o texto bíblico, sua atenção tem que estar no texto. O que o texto bíblico está Sem dúvida as leis humanas são falhas, né? Mas é essa lei que ele está falando aqui? Não. Ele está falando da lei perfeita. Qual que é a lei perfeita? Hã? A lei nova, nova lei, né? A gente até confunde, né? A lei de Cristo, né? A lei de Moisés era falha, por isso que foi substituída, né? Porque ela era falha. Então, a lei aqui é a lei de Moisés, falha, a lei. Agora, a lei perfeita, a lei de Cristo, né? A Bíblia fala lá em Hebreus, que se ela não fosse falha, não havia necessidade de promulgar uma nova aliança. Por que ela era falha? Porque ela não perdoa pecado. E ninguém consegue cumpri-la. Né? Só Jesus que cumpriu, né? Ninguém mais debaixo desse céu cumpriu a lei de Moisés, né? Até o Moisés, né, procedeu mal, né? Por causa da atitude do povo, né? Fala que ele procedeu, eu quero usar a palavra exata, está lá no livro de Salmo, né? Que ele fala que ele procedeu, a ideia de violência, a ideia, pois que ele espanca a pedra, né? Que era Cristo, né? Então a lei perfeita aqui, a lei da liberdade, é a lei de Cristo, não é a lei de Moisés, tá? Porque a lei de Moisés era falha em si mesmo. Aí ele fala, se você persevera, ó, então, não adianta andar uma semana na lei de Cristo, na outra não, na outra sim. Não, você tem que perseverar na lei da liberdade, que é a lei de Cristo. Aí ele vai falar, ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, aí, ó. Então, você pode medir a sua espiritualidade pelo que você fala, pelo que sai da sua boca. Se você for praticante da lei da liberdade, que é a lei de Cristo, não só sendo ouvinte, negligente, mas operoso, você vai controlar a sua língua. Você vai falar menos, vai ouvir mais, vai reagir com sabedoria, não na ira, não nas emoções. Você vai... Por isso que gera-se muito problema, as pessoas estão reagindo às emoções, né? Aí, às vezes, você vê o pregador bravo. Eu já fecho meu ouvido. Já não é mais Cristo falando. É o irmão. Ele não está controlando a raiva dele na hora da pregação. Então, não, é a justiça dele. Não é de Cristo. Eu já fechei meu ouvido.
Aí dá uma acalmada, fala, não, deixa eu abrir de novo, deixa eu ver o que Cristo tem para falar comigo. Isso aí foi dele, né? Ele estabelecendo a sua própria justiça. Que é diferente de você aumentar a voz, diminuir a voz, né? É diferente. Mas você vê a pessoa vermelha de raiva lá na frente, xingando a igreja toda. Né? É a ira do homem, né? Não de Deus. Então ele está dizendo, olha, você vai ser bem-aventurado se você praticar a lei a lei de Cristo, né? Então, você supõe ser religioso, mas você não refreia a sua língua, né? Imagine no lar, quando parece que no lar, eu não sei o que acontece. Na rua a gente se domina, na igreja, aí chega em casa, parece que a gente salta, parece que perde o respeito, né? Aí fala até babar na cabeça da esposa, fala na cabeça do marido, peraí, vocês não são irmãos em Cristo? A igreja, o Espírito Santo não foi para dentro da sua casa, não? Ou você deixou ele do lado de fora do portão? Né? Tem muita gente deixando o Espírito Santo do lado de fora, né? Não, fica aí, porque aqui é o que domina. Aí agora vou para a igreja, aí passa no portão, Espírito, entra dentro de mim. Não, irmão. Olha, se você anda falando demais, né? Tem gente que já até fala, não adianta falar não, cansei de falar. Esse que é o problema, você falou demais. Se você tivesse falado uma vez só, marido, chuveiro está pingando, você precisa arrumar. E não falar mais nada. Talvez o chuveiro estava arrumado. Aí passou um mês, o chuveiro continua pingando. Aí você vai, contrata alguém, né, para arrumar o chuveiro. Você tem atitude. Aí a mãe falou assim, mas eu ia arrumar. Olha, tem um mês que eu estou esperando. E olha quanto que vem nossa água. Então ficou mais barato eu chamar o Evanildo, que é eletricista, né? Ele veio cá e corrigiu, e eu paguei ele R$50. Né? Os R$50 que a gente podia comprar um bife para a gente comer, eu paguei o anjo azul. Pronto. O que adianta você falar? Repetir, né? Às vezes é melhor falar uma vez, espera um tempo, fala, olha, eu vou pedir um irmão para vir, vou pagar ele para arrumar esse negócio aí. Pronto. O que adianta brigar? Não adianta nada. Né? Então, ele fala, ó, quando você fala demais, você engana o próprio coração. E a sua religião é vã. Tiago é curto e grosso, né? Você está dizendo que é cristão, discípulo de Cristo. Mas fica pá. Sua religião é vã. Acabou. E o pior é quando você discute a Bíblia com o outro. Fica 2 horas batendo boca de Bíblia. Além de afastar as pessoas de você, né? Cria, olha lá, 2 crentes brigando. Né? Traz escândalo. Então, qual é o segredo da verdadeira fé? Dominar a língua. Né? Aprender a ouvir um não e não retrucar. Aí ele continua. Então, primeira coisa, irmão, é a língua. Cuidado com a língua. A língua, ele vai falar mais sobre ela daqui a pouco. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Então ele vai definir
qual é a religião pura, né? Primeiro, cuidar dos pobres, dos órfãos. A palavra visitar aí, você pode até olhar no grego aí para nós, aí, Braga, que você tem a moral, né? É dar assistência, não é que fazer aquela visita ao órfão, que é o órfão realmente não tendo ninguém por ele, e aí você vai lá, come a última bolacha dele, e depois você faz uma longa oração para justificar. Isso é hipócrita. É igual os fariseus, né, que entravam nas casas das viúvas, devorava a casa delas, depois fazia longa oração. Não, aqui é dar assistência, cuidar, é mais do que visitar, né? As viúvas, nas suas tribulações, olha, você acha que só você é atribulado, né? Uma viúva é atribulada, né? E aqui é a verdadeira viúva, né? Que não tem ninguém por ela, não tem filhos, não tem neto, passou de 60 anos, durante sua juventude, ela foi esposa de um só marido, ela durante sua força, ela lavou os pés dos necessitados, socorreu e amparou os órfãos, cuidou dos irmãos, ela tem a credencial para ser sustentada, né? E aí, ela está lá na sua angústia, porque ela não tem nada, ela não tem ninguém, né? Às vezes a igreja se torna negligente, nós já vimos isso, né, lá em Atos 6, e ela está lá na sua angústia, aí você vai visitá-la, aí a única açúcar que ela tem lá, e o único pozinho de café, aí você chega lá e fala, vim tomar um cafezinho com a senhora. Ô hipócrita, você devia estar levando, né, e não tirando. Está vendo? Então, é dar assistência, é cuidar da viúva, como a Bíblia ensina. E se guardar das contaminações do mundo. Então, se você for descrever a verdadeira religião, é aquela que toma ceia todo primeiro dia da semana? Não. Não é. É aquela que canta sem instrumento de música? Não. Não é. É aquela que, quando um ora, todo mundo fica em silêncio? É aquela que batiza na água para perdão de pecados, tudo direitinho? Não é. Isso só torna verdadeiro, essas coisas, só torna verdade, se eu estou refreando a minha língua, se eu estou cuidando do necessitado, se eu estou cuidando da viúva, e se eu estou me guardando da maldade desse mundo. Aí a ceia tem valor, o cântico sem instrumento tem valor, o batismo tem valor. Caso contrário, irmão, não tem valor nenhum. Você pode batizar 1000 pessoas, não adianta nada. Se você não está refreando a língua, se você não está... tem mais um, né? Controlando suas emoções, né? Porque fala, não coloque a sua ira, né? A sua justiça, né? Ele falou isso aqui antes. Ou seja, sua religião é vã. Né? Eu já vi irmãos, né, pregando a verdade, mas mandando os outros calar a boca, porque a pessoa fez um comentário. Se eu estou perto, eu falo, irmão, sua religião é falsa. Você não controla as suas emoções? Está lá em Tiago. Você fala que isso é a doutrina de Cristo, você está esquecendo a doutrina mais importante de Cristo. Refrear a língua, refrear as emoções, cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Isto é mais importante do que ensinar que a mulher tem que ficar calada na assembleia. Não é que isso não seja importante, mas sem essas 4 coisas aqui, a mulher falando é só mais um erro. Pronto. Você está já cometendo 4.
Ah, vamos cometer mais um então? Hein? Qual que é o problema? Eu estou falando isso, irmãos, porque nós temos a tendência de pôr os olhos, o óculos da doutrina que foi ensinado nas igrejas, em vez de tirar e ler a Bíblia. 4 coisas que Tiago fala, que sem as quais sua religião é vã. Quais são elas? Repita comigo aí, vai, repita para mim. Dá assistência ao órfão, dá assistência à viúva. Hã? Dominar as emoções, se guardar da contaminação do mundo, refrear a língua. Ele falou de 5 coisas. Isso aqui é doutrina de primeira mão de Jesus Cristo para nós. Sem isso aqui, nada que você faça é útil, porque ele falou que a religião é vã. Seu culto é vão, seu batismo é vão, sua ceia é vã, suas orações é vã, tudo é vão. Então, se um dia alguém perguntar assim, de qual igreja você participa? Aí você fala assim, olha, da igreja que controla a língua, que controla as emoções, que guarda da maldade desse mundo, que cuida do pobre, que cuida do necessitado. Aí você evita falar a palavra órfão e viúva, porque eles não vão entender. Aí você fala pobre e necessitado. Mas você sabe que é o órfão, né, sem pai, sem mãe, sem primo, sem tio, sem ninguém. E viúva também é sem ninguém. Fala assim, passa a responder. Para de falar que é da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo parece não estar aguardando isso aqui não. Fala que nem o irmão falou lá, né? Eu sou da igreja que faz festa de aniversário para pessoas como você, que nunca recebeu uma. Apesar dela viver uma vida totalmente errada, ele foi lá e demonstrou amor por aquela vida. Né? Então, de qual igreja você participa? Da igreja que controla a língua, que controla as emoções, que cuida do necessitado. Aí você sabe que é a viúva, que é o órfão, que se guarda da maldade desse mundo. É dessa igreja que eu faço parte. Aí vai falar, lá na minha igreja tem uma fofocaiada, irmão. Eu falei assim, então a sua religião é vã. Fala assim, acabou. Vamos mudar o discurso, né? E você vai conseguir muito atenção das pessoas, muito mais do que você começar a falar nomes de igreja, né? Só ler, né? 6 coisas, ó. Num texto de quantos versículos? Olha que pregação maravilhosa, né? Que você pode fazer. Irmãos, hoje eu vou falar da verdadeira religião. Eu tenho 6 coisas para dizer. E se você não está praticando essas 6 coisas, sua religião é vã. Se você não está dominando a sua língua, sua religião é vã. Se você não está controlando as suas emoções, sua religião é vã. Se você não está cuidando do pobre, do órfão, para a igreja você pode falar, da viúva, sua religião é vã. Se você não está estabelecendo a justiça de Deus, que é Cristo, sua religião é vã. O que mais? Falei todas? Se você está se deixando se contaminar, né, pela novela da Globo, aí você implica mesmo. Sua religião é vã. Que Deus te abençoe. Vai para casa, faça uma autoanálise e vê se a sua religião é de Deus ou ela é inútil. Quantos minutos para esse sermão? 3? Vai ser o melhor sermão que a igreja vai ouvir. Não precisa de 25 minutos para pregar isso aqui, não. 3 minutos. Para ver se eu vou pregar lá no Glória, Brian. Sapex lá.
Capítulo 2. Então, nós vamos entrar aqui em Tiago, capítulo 2, e nós vamos continuar aprendendo como saber se a nossa fé realmente é verdadeira, ou falsa. Verso 1 ao 26 de capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se quiser continuar a lista, você continua, mas às vezes é melhor falar só 6 coisas e depois falar mais, e a turma sair. Nossa, a pregação do irmão foi rapidinho, você viu? Aí você pergunta, mas você ouviu o que ele falou, irmão? Só de você falar que foi rapidinho, sua religião é vã. Porque falou que você não está refreando a sua língua. Lembra? Irmão, é assim que a igreja cresce. Um corrigindo o outro. Não é um sobre o outro. É um ajudando o outro. A gente tem que ter essa liberdade, de poder falar com os irmãos. E o irmão falar com a gente. Sem ninguém se ofender. Porque se você se ofende, sua religião é vã também. Porque você não está controlando suas emoções. Mas dentro do contexto de Tiago, sua religião é vã. Porque você não está controlando sua emoção. Então, vamos ver aqui, no capítulo 2 de Tiago, alguns pontos importantes. Nos versos 1 a 13, ele vai falar que a nossa fé vai ser testada. Como? Se você trata bem uma pessoa e mal outra, você está fazendo acepção de pessoas. Você tem que tratar todo mundo igual, Agora, você tem mais intimidade com aqueles irmãos e irmãs que estão mais próximos de você. Isso é natural. Eu vi no domingo passado as irmãs que tinham um bebezinho, tudo ali assim, depois do culto, conversando, porque elas tinham alguém, crianças pequenininhas, de um ano e meio, 2 anos e meio para baixo. Elas estavam ali, conversando. Então, aí eu fui lá, conversei um pouquinho e saí. Eu estou fugindo de criança pequena. Eu vou ficar ali para quê? Mas eu fui lá, cumprimentei e tal. Mas elas ficaram lá, Então, elas têm mais comunhão porque elas estão vivendo uma mesma situação, Crianças pequenas dentro de casa. Então, acepção de pessoa é tratar com desigualdade. Às vezes tem irmãos que eu nem converso, Mas aí o irmão falou, irmão, estou precisando falar com você. Aí eu paro, eu ouço, eu marco um dia, a gente senta, conversa 2 horas, ou mais, ou menos, mas conversa, está vendo? Então, acepção de pessoas é tratar com diferença, Isso é acepção de pessoas. E aí ele vai falar como, se, portanto, entrar na vossa casa de oração, algum homem com anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratares com deferência o que tem o traje de luxo, e lhe disser, tu te assenta aqui em lugar de honra, e dissesse ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, que seria humilhação, você está humilhando a pessoa, não fizer distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes tomados de perverso pensamento? Então, se chega um irmão, chega uma pessoa, rico ou pobre, qual que é o tratamento que nós devemos dar para os dois? Igual. Ô rico, tudo bem? Beleza? Tá, você precisa de banheiro ali, café está ali, Fica à vontade. E o pobre? Ô irmão, ô amigo, o banheiro ali, o café está ali, você senta onde você sentir à vontade, Que Deus, tratamento igual, Agora, suponhamos que o rico chega e fala, olha, eu preciso conversar com você.
Aí sim, você pega ele, sobe lá para cima. Olha, qual que é o problema? Rapaz, eu estou sim. Ou se o pobre, né, fala assim, olha, estou precisando falar com você. Tudo bem, vamos subir lá em cima, a gente conversar mais à vontade? Tudo bem, você não fez distinção, né? Mas aqui eles estavam fazendo, né? Distinção de pessoas, né? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Então vamos descrever esse pobre aqui. Tem pobre que não ama Jesus, não. Tem pobre que foi chamado à fé, né? Para serem ricos na fé, querem ser ricos de dinheiro. E não quer ser rico na fé, não. Tá certo? Então, que pobre é esse? Pobres que foram chamados por Deus para serem ricos em fé. Então, por que você está correndo atrás do dinheiro? Você tinha que estar correndo atrás da fé. Então, é pobres que estão correndo atrás da fé. E ele não só está correndo atrás da fé, mas ele toma posse, e eu estou usando essa palavra não no sentido enlatado, evangelho, no sentido bíblico da palavra, das bênçãos celestial. Ele pega o pãozinho dele, irmão, de 3 dias, ele sorri, porque ele lembra que a pátria dele é no céu. Ele se alegra, porque os pecados dele foram perdoados. Ele regozija, porque antes ele andava sozinho por esse mundo errante. Agora ele tem uma família de fé, de irmãos que o amam. Qual é a alegria dele? Na mesa farta? Ou nas bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais? Agora você entende melhor essa expressão, né? Gente, apesar de estarmos na terra, apesar de passarmos por dificuldade, apesar de assustar quando nós chegamos lá no mercado e ver que as coisas tudo encareceu, e o dinheiro que você levou mês passado, não dá mais para você levar para sua casa aquilo que você levou, você chega em casa, você lembra, no céu não vai ter fome, no céu não vai ter inflação, você louva a Deus, você não reclama, você não murmura, sua fé é provada, irmão, né? Só que os crentes de hoje estão muito no reino dos homens, né? Vivendo no mundo dos homens, no reino dos homens, e não herdeiros do reino de Deus. E diz, pobres que amam o Senhor. Pobres que amam o Senhor, né? Não é pobres que amam os benefícios que essa terra pode lhe dar. Não quer dizer que você não possa usufruir, tá, irmão? Do suor do seu rosto, né? Você trabalhou, o dinheiro é seu, e você quer fazer uma viagem, passear, vai, o dinheiro é seu. Você conquistou com o suor do seu rosto. Não é isso que está falando. O que está falando é de pessoas que estavam preferindo o rico, porque podia receber alguma coisa deles, e desprezando os pobres, né? Que são ricos na fé, né? Dá uma boa troca. Os ricos materialmente deveria fazer com que os pobres materialmente usufruam da sua riqueza, e os pobres espiritualmente ricos deveriam fazer os ricos que são pobres espiritualmente usufruir da sua riqueza espiritual. Dá uma troca boa. Aí verso 6, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre.
Quem está mais propício para ouvir o Evangelho, irmãos? O pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Hoje é a mesma coisa. Os ricos que oprimem os pobres. São os ricos que tiram o direito dos pobres. São os ricos que ameaçam os pobres. Os ricos sem Deus. Os que são de Deus deveriam agir diferente. Né? Senão a fé deles também é em vão. Presta para nada. E aí continua, ó. E não são eles que vos arrastam aos tribunais? Ele te manda embora, por exemplo, da empresa dele, porque você decidiu trabalhar honestamente, ele não quer. E aí ele vai e não te paga. Vai você para o Ministério, né, do Trabalho para receber seus direitos. Ele não podia ter agido honestamente, te pagar o que é direito, sem ter que causar dano a você? Aí, ó. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Por que você está puxando saco de rico? Eles te oprimem, te levam aos tribunais e blasfemam o nome que vocês invocam. Qual é o nome que vocês invocam? Do Senhor Jesus Cristo. Então por que vocês estão aí, né, puxando saco dos ricos? Aí ele vai, continua, ó. Se vós, contudo, observai a lei régia segundo as Escrituras. É uma lei que rege as Escrituras. Qual que é a lei que rege tanto o Velho quanto o Novo Testamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma lei que rege as Escrituras. O amor ao próximo rege as Escrituras. Né? Se você não ama o próximo, seja ele rico, seja ele pobre, né? Se eu vejo um rico agindo dessa forma, como que eu o amo? Confrontando ele. Falo, olha, você é rico, mas você não pode maltratar essa pessoa não, hein? Só porque você é o chefe, você pode gritar. Um dia eu falei com o dono de uma indústria, uma grande indústria, né? Eu era funcionário lá, eu era encarregado do setor de manutenção lá da fábrica. Ele chegou lá, primeiro chegou um engenheiro gritando lá, né, com um dos mecânicos. Aí eu estava longe. Que gritaria é essa? Aí eu fui lá e repreendi o engenheiro. Falei, olha, aqui no meu setor ninguém grita com ninguém, tá? Então você abaixa o seu tom de voz. Aí ele ficou mais irritado. Falou assim, eu vou lá falar com o dono da fábrica. Falei, você pode falar até com o diabo, mas no meu setor, ninguém grita com ninguém. Aí o dono veio. O dono da fábrica. Ele veio e falou assim, o que você fez com o doutor fulano de tal? Eu? Nada. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, porque está lá na minha mesa, dando um infarto lá, ué. Ele falou, deixa jeito comigo. Eu falei, problema dele. Só porque que ele acha que ele é rico, ele não morre? E despreza o pobre? Ele chegou aqui gritando com meus mecânicos. E no meu setor, enquanto eu for gerente aqui, ninguém grita com ninguém. Nem você. Se você quer gritar com alguém, você me manda embora. Ele fez assim, ele era meio careca. E saiu do meu setor. No meu setor ninguém grita com ninguém. Mas ele vai dar um infarto lá, problema dele, ele morre. E lá no inferno ele vai ver que o dia dele não serve para nada. Eu podia ter perdido meu emprego naquele dia. Passado por dificuldade financeira. Tudo bem, fazer o quê? Mas gritaria é pecado em qualquer lugar. Na minha casa, nunca permiti que meus filhos gritassem.
com a mãe deles. Nunca é nunca. Essa aqui ia apanhar de manhã, tarde e noite. E de madrugada eu ia levantar e ia falar, vou apanhar porque você vai gritar, amanhã eu já vou bater de uma vez. Até aprender. Nunca. Quando o Tiago aumentava a voz, Tiago, você quer ver o peso do meu braço? Você está gritando é com a minha esposa, e ela vem primeiro, ela vem antes de você. Sem ela você não ia existir não. Então fala baixo. E meus filhos até hoje, eles dialogam com a mãe deles de tudo, mas não tem gritaria na nossa casa. Não tem, não permite. Porque gritaria é pecado. Igual adultério. Né? Aí eu levei isso para a fábrica, eu levei isso para o Senai. Para onde eu fui, eu levei. Né? Por quê? Porque é pecado, irmãos. Às vezes a gente pensa que pecado é só adultério, né? Esse que é o problema. Né? Gritaria é pecado. Tá? Então, se o rico está agindo desse modo, qual que é seu dever como discípulo de Cristo? Repreendê-lo, mas não com gritaria. Firme, mas não com gritaria. Para ele ver que você está falando com firmeza. Né? Qual que é a lei que rege as Escrituras? O amor. O amor. Né? Vamos resumir o amor. Né? Sem o amor, não adianta nada. E aí ele continua. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso que Paulo vai ter que escrever aquela carta aos Gálatas, porque já havia uma tendência muito grande da igreja voltar para a lei imperfeita, a lei de Moisés. Né? Já havia uma tendência. Então, Paulo vai escrever os Gálatas logo em seguida aqui, né? Aí ele diz, está escrito, não adulterarás, mas também ordenou, não matarás. Quando você destrata uma pessoa só por causa da condição social dela, além de você ser preconceituoso, né? Você é um criminoso, porque você está matando aquela pessoa. Então você tem que acolher todo mundo. Às vezes, né, é claro que nem todo mundo tem estômago. Eu estou falando realmente qual do cheiro, do mau cheiro, né, de uma pessoa que dorme na rua. Aí tem aquele mau cheiro, às vezes a pessoa, aí você vai fazer vômito. Então não é você que deve abordar aquela pessoa, né? Mas é um irmão, né, que tem condições físicas de abordar aquela pessoa. Senão você acaba vomitando nela, né? Por causa do mau cheiro. Não é questão de fazer acepção de pessoa. Você reconhece a sua limitação, né? E você, não, o Anísio aguenta isso aí. Já comeu urubu lá na terra dele, então, vai lá, Anísio. Né? Enquanto eu pregava lá em Belo Horizonte, às vezes a igreja não tinha lugar para reunir, a igreja reunia na rua, mais de 200 pessoas, aí vinha, né? Pessoas sujas, né? Assim, até de urina, aquele cheiro, mau cheiro mesmo, né? De viver na rua. Eu estava pregando, ele queria falar, eu falei, não, peraí, fique pertinho de mim. Abraçava ele, porque eu não tenho problema com esses negócios, não tem nojo de nada. Então, depois que eu terminar, e é a palavra de Deus, e com Deus a gente não brinca não, tá? Fica quieto. Aí eu pregava, depois eu falava com ele. Mas tinha pessoas que faziam vômito, mas não é por causa da pessoa, é por causa do cheiro, tá? Então, ora, se você não adultera, porém matas, aí a igreja vai falar, mas não estou matando ninguém não, tá sim. Quando você destrata o pobre, você o mata. Você tira a fé dele, você tira o reino de Deus dele. É que nem os pais, né? A gente sabe que das crianças é o reino de... Aí os pais estão tirando o reino de Deus das crianças, deixando ele com a babá eletrônica 24 horas.
Hoje babá eletrônica é celular, é multimídia, é tudo. Televisão, antes era só televisão, né? Aí a criança fica violenta, agressiva. Aí ele diz mais, ó. Ora, se você não adultera, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Lembra que eu falei que alguns da igreja estavam com dificuldade de guardar a palavra do Senhor? Reflete esse versículo. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da... Então nós vamos ser julgados pela lei de Cristo, não pela lei de Moisés, tá? Graças a Deus, né? Se fosse pela lei de Moisés, não haveria salvação para nenhum de nós. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Você que não está usando de misericórdia, saiba que Deus vai te tratar sem misericórdia. E olha o que triunfa sobre o juízo: a misericórdia. Meu irmão, eu prefiro, não que eu queira, tá? Mas eu prefiro errar por estender a mão a uma pessoa que não é digna, do que errar por ser severo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então é melhor estender graça, compaixão, misericórdia, do que estabelecer o juízo. Porque se você errar na medida do juízo, Deus vai te medir com a mesma medida. Então, concluindo esse texto, né, esse bloco, né, de texto, como que sua fé é testada? Né? O que rege a sua fé? Eu espero que a resposta seja a misericórdia. Porque se é a misericórdia que está regendo a sua fé, como orquestra, né? Você tem compaixão, você estende a mão, você acolhe, você ouve, você não julga, você tenta entender o problema da pessoa, você dá a solução. Se ela vai seguir ou não, né? Aí já é com ela, mas você mostra. Não é que você dá a solução, você mostra o caminho, você providencia as condições para a pessoa andar naquele caminho, porque isso é ser benigno. Se a pessoa vai andar ou não, aí já é problema dela, não é seu problema. Ou seja, eu espero que a sua fé seja regada pela misericórdia. Você vai pregar, eu espero que a sua pregação seja regada pela misericórdia. Não quer dizer que você não vai falar a verdade. Tiago não acabou de falar a verdade aqui? Vocês estão matando o pobre, vocês estão bajulando o rico, e são eles que te oprimem. Ele não está deixando de falar a verdade, mas ele está dizendo: olha, vocês estão tendo dificuldade de praticar a palavra. Mas ele apontou o caminho? O amor. Ele apontou o caminho? A misericórdia. Então, não é para deixar de falar a verdade, mas é para falar em amor, em misericórdia.